Bom dia, galera do nono ano, tá todo mundo bem? Gente, hoje o nosso vídeo tá longo, tá pesado, hein? Acho que esse vídeo aqui vai dar uns 35 minutos, tá bom? Nós vamos ver aqui os aspectos econômicos de todas as outras regiões. A gente tinha visto o Sudeste Asiático, agora nós vamos ver todas as outras, tá? A região Centro, a região Sul, a região Setentrional e Oriente Médio, tá? Nós já vamos ver a economia do Oriente Médio, certo? E aí para as próximas aulas vai ficar faltando só o Oriente Médio, que nós vamos dividir em mais duas aulas, tá? Que vai falar um pouco de religião, de conflitos, de guerras espaciais, dos problemas ali, e aí nós vamos dividir em mais duas aulas. Mas hoje a gente vai terminar esse capítulo 4 aqui, tá? A gente vai terminar, então a aula vai ficar um pouquinho longa aí pra gente tentar entender algumas coisas, beleza? Então vamos lá, vamos parar de enrolar, vamos começar a nossa aula rodando a nossa... Ah, tem uma novidade, tá? Já tô com uma música da hora pra próxima vinheta. Quando virar o bimestre, no próximo bimestre eu vou lançar a vinheta nova. Mano, vocês vão ver. O negócio é punk. Gente, Ásia Central e Setentrional. Galera, teve umas questões na prova, teve uma questão na prova sobre as 5 regiões, né? No livro, ele mostrava pra gente 5 regiões, mas porque o livro ele trabalha Ásia Setentrional e Ásia Central juntos, tá? É Ásia Central e Setentrional, certo? E aquele Extremo Oriente, o nosso livro aqui vai chamar de Leste Asiático. Então teve algumas diferenças aí e eu marquei errado para todo mundo lá, hein? Porque eu segui a orientação do nosso livro, daquilo que a gente está estudando. Então cuidado com a pesquisa na internet. Cuidado com a pesquisa na internet. Vê o que está nos vídeos, vê o que está nos livros e cuidado, tá? A gente está trabalhando de uma forma, belezinha? Então vamos lá. Gente... A Ásia Central e a Ásia Setentrional no mapa é aquela região que mostra ali, que fica ali a Rússia, tá? A Rússia e os países ali do centro, um pouco acima do Oriente Médio, tá? Um pouco acima do Oriente Médio. Então o que acontece? Essa região da Ásia, tá? Tem alguns países ali que foram oriundos da União Soviética, que acabaram da União Soviética. Então nós temos a Rússia, tá? A Rússia, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. Eu só conhecia daí, né, antes de estudar a faculdade de geografia, eu só conhecia daí o Uzbequistão, porque o Luiz Felipe Scolari trabalhou um ano lá no Uzbek, né, eles chamam de Uzbek. Tá? Os outros países são todos, a gente ouve falar, mas a gente conhece muito pouco dessa região, tá certo? E aí o que o texto vai falar pra gente? Que ela, quando acabou a União Soviética, em 1991, essa região é uma das regiões mais pobres da União Soviética. Mas o que acontece, galera? Nessa região sobrou alguma coisa quando a União Soviética acabou. Sobrou o quê? Os recursos naturais. Quando a gente fala de recursos naturais, galera, já vem na cabeça o seguinte: petróleo. Certo? Então a gente vai ver que eles são ricos em petróleo, gás natural e alguns minerais. E aí, essa região, como ficou com o petróleo, ela tem explorado isso. Gente, toda região rica em petróleo é importante, porque o petróleo é o combustível mundial. Todo mundo usa petróleo hoje como combustível nos carros, na aviação, tá? Então o petróleo, ele dominou o mundo. Todo mundo precisa de petróleo. Os países que têm petróleo são países poderosos hoje. As pessoas administram esse petróleo e enriquecem com esse petróleo, com a venda desse petróleo, tá? Gente, não significa, quando a gente fala que o petróleo, a gente vai ver aqui nesse texto agora, nessa sequência, quando a gente fala que um país está rico, que um país está pujante, que o país está ganhando dinheiro, que um país está forte, não significa que a população esse dinheiro está chegando na população, tá? Nós temos sérios problemas, principalmente nessa área da região aí da Ásia, nós temos sérios problemas de distribuição de renda. O que é distribuição de renda? É a riqueza do país chegar no povo. Tá? É a renda estar distribuída
para a população. Então tem países que o país é muito rico, mas o povo ainda é pobre. Tá? Isso é um problema. Então quando eu falo, olha, esse país é rico, sei lá o que tal, você já pensa, nossa, o povo tá nadando em dinheiro, né? Às vezes o povo tá passando sérias dificuldades. Então a gente precisa tomar cuidado um pouco com isso, tá? Saber diferenciar quando um país é rico e quando um país ele passa essa riqueza, ele é desenvolvido, ele desenvolve essa riqueza para a população. Tá certo? Isso é muito importante. Eu queria falar disso no começo da aula, que a gente vai ver ao longo do texto algumas coisas nesse sentido, beleza? Então aqui eu já grifei tudo aqui no começo, tá? O que vai falar então dessa região? Ó? Que ele é rico, ó, em exportação de petróleo, gás natural, recursos minerais, tá? E essas receitas, o texto fala que está transformando a região. Porque isso, de certa forma, gente, quando uma região é rica, ela vai desenvolvendo, vai chegando indústrias, vai chegando tecnologia, vai chegando algumas coisas que vai fazendo com que o país comece a se desenvolver um pouco, comece a melhorar, tá? Mas, olha o que o texto fala, estão longe de atingir, tá, um estágio avançado e desenvolvido em seus indicadores sociais. São mais baixos do que os países mais desenvolvidos do continente. Então, os indicadores sociais não são bons. Apesar do país estar crescendo, estar se desenvolvendo, isso não tem chego na população. Já começa logo aqui, tá bom? Aqui fala um pouco, esse textinho vai falar um pouco do Mar Cáspio, tá? Que é o que? É a fonte do petróleo, é a fonte do dinheiro. Esses países aqui, o mar, ele está localizado entre as 5 regiões, entre os 5 países, tá? O Azerbaijão, Cazaquistão, Irã, Rússia e Turcomenistão. E aí, no fundo desse oceano, nós temos uma grande reserva de petróleo e gás natural. Gente, isso aqui é fundamental. Isso aqui é fundamental, tá? O Brasil também tem esse mesmo problema, tá? Lembra quando descobriram o pré-sal no Brasil? Não, que o Brasil agora tá rico, que o pré-sal isso, que o pré-sal aquilo, que o pré-sal aquilo outro. Beleza, tem muito petróleo no mar. Tem muito, nós vamos explorar o petróleo no mar. Só que explorar o petróleo no mar é caro, galera. Não é fácil. Não é, descobriu o petróleo, vai lá, faz um buraco, explora, tira o petróleo, põe na garrafinha e vende. Não. Explorar petróleo no mar é complicado. Você precisa fazer plataformas, você tem que ter uma tecnologia, tem que tomar cuidado para aquilo não contaminar o oceano. Meu, é caro, é muito caro. Então, ainda no mundo, existem outras fontes de petróleo mais baratas. Nós temos petróleo no Polo Norte, por exemplo, no gelo. Nós temos petróleo na Sibéria, na Rússia, que ainda não está sendo explorado. Tá? Por quê? Porque tem petróleo em lugares que você chega, cava o chão e enche o petróleo. E aí é mais barato. É mais barata a produção. É que nem a questão da água, tá? Quando a gente fala, vamos tirar o sal da água pra gente tomar. Dá pra fazer, só que vai encarecer 5 vezes mais o custo da água. Então o que acontece? O petróleo é a mesma coisa. Para explorar o petróleo do mar, é caro. Então o texto aqui ele fala isso, ó. Em razão dos altos investimentos necessários para a extração e o transporte do Mar Cáspio para os mercados consumidores. Então esses dois fatores ainda estão fazendo com que esse petróleo não seja bem explorado. É o caso do Brasil também. Tá? Então, enquanto ainda tiver reservas de petróleo em outras regiões, esse petróleo não vai ser fundamental, porque quem vai querer gastar uma fortuna para explorar um petróleo para vender num preço baixo? Tá? Então, esse daí é uma grande questão. Isso aqui, então, é o que a gente tinha para falar dessa região, desses países com nome estranho, tá? Turcomenistão, Quirguistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Cazaquistão. Tá? Eles estão aí, foram da União Soviética e a grande questão deles hoje vivem da exploração desses recursos minerais, tá bom? Não tem muito o que falar dessa região aqui. Depois a gente vai para o sul da Ásia. Galera, no sul da Ásia, o grande destaque, quando fala sul da Ásia, o que vem na cabeça? Índia. Certo? É a Índia ali com alguns países. Só que a gente vai ver que nós temos aí regiões pobres aí próxima à Índia, tá? O texto vai falar de algumas regiões pobres, de alguns países com economia pobre. O grande destaque nessa região é a Índia. A Índia é o grande destaque aí dessa região. Então, olha lá o que ele vai falar. Que a Índia, justamente, né? A Índia se destaca, tá? E vai falar assim de alguns países aí. Por exemplo, o Paquistão. O Paquistão é uma potência nuclear. Tá? É uma potência nuclear.
certo? E eles têm uma disputa ali, esses dois países, eles ficam numa disputa por uma região chamada região da Caxemira. Então eles têm algumas questões aí que geram alguns conflitos entre Paquistão e Índia, eles ficam meio disputando aí essa região. Só que aí, galera, o que o texto traz pra gente? Ele fala o seguinte, ó, que com exceção da Índia, os países dessa região, eles são países de economias primárias, são países voltados para a venda de produtos agrícolas, certo? Então os países vizinhos ali são todos países pobres, países que estão voltados para a agricultura, que não estão industrializados ainda, tá? Então ele fala assim, isso faz o quê? Essa matéria-prima, quando você vende somente matéria-prima, produtos primários, o valor do produto é muito barato, certo? Não é um produto industrializado. Então ele coloca aqui, ó, Paquistão, Bangladesh, tá? Ainda tem uma economia um pouco melhor, mas aí ele começa, ó, Sri Lanka, Nepal, Butão, que são países aí muito pobres, tá? Então só pra gente ver, se sintonizar, tá? Sri Lanka, Nepal, Butão, os países lá vizinhos da Índia ali, certo? Fala um pouco do setor agrícola, que o setor agrícola está voltado para o sistema de plantation. Não sei se vocês se lembram, nós vimos o sistema de plantation ano passado, quando a gente estudou um pouco de África, tá? O que é o sistema de plantation? O próprio texto já responde pra gente, tá? Ele já responde que é um sistema lá do período colonial, da exploração britânica, que é voltado para o quê? Sistema de monocultura, produção de um produto agrícola apenas. Então, vou produzir arroz, eu produzo arroz. Vou produzir soja, produzo soja. Vai produzir trigo, produzo só trigo, tá? E essa monocultura, ela é produzida em grandes propriedades voltadas para o mercado internacional, voltadas para a venda no mercado externo. Então esses países ainda estão nesse sistema ultrapassado, tá? São países que eles estão na mesma pegada aqui dos países da América Central, de alguns países aqui da América do Sul, tá? Países que não se desenvolveram. Então isso aqui é importante, tá? O Paquistão ele está se desenvolvendo um pouco, por quê? Porque a China está desenvolvendo o Paquistão. A China se aliou ao governo paquistanês. A China, galera, precisa de muitos aliados. Por que a China precisa de aliados? Porque a China tem 1,5 bilhão de habitantes. Vocês vão cansar de ouvir eu falando isso, tá? Então a China com 1,5 bilhão de habitantes, ela precisa de gente que produza coisas para ela. Ela precisa de gente que produza coisas, que produz alimento, que produz carro, que produz tudo. Porque ela precisa comprar. Então a China vai ser aliado do Japão, a China vai ser aliado do Brasil, a China vai ser aliado do mundo inteiro, tá? O Paquistão aqui é a mesma coisa. É um dos aliados da China, também está nessa região do sul da Ásia. Belezinha? Aí o texto pega e ele faz uma reserva especial, tá? Desse sul da Ásia para falar da Índia. Certo? Vamos falar um pouquinho da Índia. Por que nós vamos falar da Índia? Porque a Índia é um país que tem se destacado nessa região também. Tá? Nós já vimos que nessa região nós temos o Japão, que é um grande destaque, tá? Lá, não no sul aqui, mas na Ásia inteira. O Japão, a China e a Índia está se destacando. Por que a Índia tem se destacado, galera? Primeiro que a Índia é o segundo país mais populoso do mundo. Tá ali por volta de 1,3 bilhão, 1,4 bilhão de habitantes, e a Índia está crescendo. A tendência nos próximos anos, até 2025 aí, é a Índia ser a população maior do mundo, tá? Vocês estão estudando hoje que a China, daqui 10 anos, já fiquem ligados para não mandar informação errada para frente, tá? A Índia, pessoal, o que ela fez? Como ela tem uma população muito desenvolvida, muita gente, tá? Muita população, o que ela fez? Ela tem uma mão de obra muito barata. Todo país que tem uma grande população, o serviço é barato, porque é muita gente para trabalhar, certo? O preço do serviço cai. E a Índia, ela investiu em alguns sistemas que fez com que ela se desenvolvesse, tá? Então vamos ver quais são esses sistemas que a Índia desenvolveu para poder desenvolver. E a gente vai ver que um dos investimentos é no sistema de educação. Tá? Então olha só, o que a Índia fez? Diversificação da indústria, então criou várias indústrias, investiu para que a indústria, tá, se diversificasse, reduziu tarifas de importação e de barreiras comerciais, então reduziu os impostos, permitiu com que as empresas viessem, com que os produtos viessem,
deu mais autonomia para atividades industriais privadas. Então, pode vir instalar aqui, que aqui você vai ter autonomia. Tá? E começou a buscar empresas transnacionais, tá? Por causa da mão de obra barata. Então as empresas começaram a chegar. Mas o principal ponto é esse aqui, ó: investimento em tecnologia e no sistema de educação. Esse é o ponto principal do desenvolvimento indiano, tá? Hoje a educação e a tecnologia na China estão altamente desenvolvidas. Então é comum você ter indianos estudando pelo mundo inteiro, fazendo pesquisa, buscando, desenvolvendo, tá? Você vai nos Estados Unidos, a maioria dos cursos de inglês são indianos, tá? Por quê? Porque eles estão desenvolvendo muito nos últimos anos. Olha só o que o texto vai falar pra gente, que ela vem se destacando na tecnologia da informação, nos softwares, nos hardwares, tá? Então, na produção de tecnologia, esses caras estão crescendo muito nos últimos anos. E também crescendo aí, né, no setor farmacêutico, tá? E no cinema. Tá? Quem nunca assistiu um filme indiano? Quem quer ser um milionário? Tá? A Índia tem alguns filmes aí que tem se destacado também nos últimos anos, tem se destacado nessa questão do cinema. Beleza? E aí o que está acontecendo? O PIB está crescendo, a economia está crescendo, mas o país ainda tem alguns problemas. Gente, uma população que nem a China, uma população com 1 bilhão de habitantes, é difícil você distribuir renda e garantir uma qualidade de vida para todos. Então essa região ainda tem alguns problemas, tem problemas de poluição, problemas ambientais, essas coisas. Beleza? Aqui tem até alguma foto aqui do Rio Ganges, olha só. Lembra o nosso Tietê um pouco, não lembra? Aí o texto vai falar um pouquinho do Oriente Médio. Vai chegar aqui nessa parte do Oriente Médio, tá? Que é a outra parte que estava faltando a gente fechar aqui. Gente, Oriente Médio também é a mesma coisa. Quando eu falo de Oriente Médio, a primeira coisa que vem na cabeça: petróleo, 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 petróleo. Certo? E petróleo. E mais uma vez, para a gente não esquecer, petróleo. Então, o que faz o Oriente Médio ser uma região importante e por que tem tantos conflitos? Nós vamos estudar os conflitos na próxima aula. Mas o que faz a região ser tão importante e ter tantos conflitos? A grande quantidade de petróleo que tem nessa região. Então eu já falo, o texto vem falando, ó, vastas reservas de petróleo e gás natural do Golfo Pérsico. Tá? Então essas regiões, tá, elas têm muito dinheiro. Tem muito dinheiro. Fala aqui alguns países, ó, pra gente já ir conhecendo os países e tomando, tá, um conhecimento. Omã, Iraque, Irã, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Certo? Vocês vão ouvir falar muito dos Emirados e da Arábia. São países que são bem desenvolvidos. A gente ouve também falar um pouquinho do Iraque. Certo? A gente ouve falar um pouco do Iraque também. São os três aí mais desenvolvidos. Galera, esses caras, eles começaram a produzir petróleo, descobriram o petróleo e começaram a produzir. Quando o petróleo se tornou, deu um boom mundial do petróleo, petróleo, todo mundo fazendo carro, petróleo, 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 o que esses caras fizeram? O petróleo era barato, eles vendiam o petróleo que nem água. Vamos lá. E aí na década de 70, os caras fizeram o seguinte, eles criaram uma organização chamada OPEP, tá? Organização dos Produtores e Exportadores de Petróleo. Na época, galera, esses caras se juntaram com a Venezuela. Olha o fluxo, só para vocês terem uma ideia. Olha só, o centro do petróleo mundial é o Oriente Médio. Ele distribui petróleo para todas as regiões do mundo, certo? Então aqui, ó, e aqui vem as quantidades, ó, olha só, Europa, Japão, tá? Então esses caras, eles têm o domínio do petróleo mundial. Tanto que a OPEP, ela determina o preço do barril do petróleo. É ela que fala, ó, nós vamos vender o barril a tanto. Tá? Nós estamos até com um problema, que o barril do petróleo caiu muito o preço. O barril do petróleo nos últimos anos, nesse ano aqui, caiu muito o preço, tá lá embaixo o preço, e tá tendo até uma disputa da OPEP com a Rússia, porque a Rússia também está produzindo bastante petróleo, e eles começaram, a Arábia Saudita e a Rússia começou numa disputa esses dias, por isso que a gasolina deu uma caída, deu uma baixada de preço, tá? Mas esse é assunto para outra aula. E aí vamos falar um pouquinho da OPEP, né? O que é essa OPEP? Tá? Então os caras criaram lá a OPEP, juntou esses caras, esses países, tá? E criaram junto com a Venezuela, o texto fala aqui, ó, juntamente com a Venezuela, certo? Lá atrás, ó,
lá atrás, na década de 60. E aí eles começaram a fazer o quê? Essa organização, ela tinha um objetivo, tá? Estipular as metas comerciais, fixar o preço, tá? Fixar o preço e aí vai. A OPEP hoje, olha os países que tem na OPEP hoje, já são outros, já são maiores. Argélia, Angola está crescendo muito na África, por quê? Por causa do petróleo. Equador, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Venezuela. Gente, no texto, aqui já começa a falar, por exemplo, ó, em 73, os caras já deram o golpe, já começaram a diminuir o preço do petróleo, ou a produção. Então eles produziam muito, já vamos parar de produzir. O preço do barril, que era $2,90, já subiu para $11 em 3 meses. Então os caras já pegaram aquele petróleo que era $2. Hoje, galera, um barril de petróleo está em torno de $35. Mas até o ano passado chegou a ser $70 um barril de petróleo. Tá? Eles chamam de barril tipo Brent, certo? Então aí, ó, já começou, tá? E esses caras, eles dominaram esse petróleo, certo? Eles dominaram essa questão do petróleo e começaram a controlar, tá? Como que funciona aí a venda de petróleo no mundo, beleza? Toda vez que tem uma guerra, tem um problema, o preço do barril do petróleo sobe de novo, sempre gerando aí problemas na economia mundial e tal. Então, falamos da OPEP, vamos voltar aqui nos países, tá? A gente tinha falado aqui, né, dos países da região, a gente falou um pouco do petróleo, foi para a OPEP, mas nós temos outros países na região, tá? Por exemplo, Turquia e Israel. Esses dois países, eles já têm um setor industrial mais desenvolvido, uma indústria mais diversificada, tá? Israel também, galera, ele tem uma questão da produção agrícola. Qual é a grande questão de Israel? O que está acontecendo em Israel? E a gente vai lembrar um pouco do nosso governo aqui, do Bolsonaro, do bolso, tá? O que acontece? Israel, ele desenvolveu técnicas de irrigação. Por ser uma região muito seca, por estar no meio do deserto, Israel hoje, ele consegue produzir, tá? Ele consegue produzir muitos alimentos. Como? Através da irrigação. Ele desenvolveu um sistema de trazer a água salgada, de tirar, dessalinizar essa água e colocar essa água para a plantação. O Bolsonaro usou isso na campanha dele. Tá? Se vocês podem jogar aí na internet e ver se vocês encontram que um dos discursos do Bolsonaro durante a campanha era que ele iria fazer uma parceria com Israel para ver a tecnologia que Israel usa de irrigação para irrigar alguns lugares do Nordeste onde tem seca para poder fazer essa região se tornar produtível. Era uma das coisas que o Bolso prometeu, tá? Prometeu aí essa parceria com Israel, que ainda não está rolando muito bem. Tá? Não sei se ele vai conseguir, se não vai, mas era uma das coisas da campanha dele. Tá? Outra coisa aqui, ó, ele fala também de outros países que não tá lá na OPEP, né? Líbano, Jordânia, tá? São países que são importantes em reservas, são importantes no turismo, tá? E aí fala um pouquinho de alguns destaques, né? Emirados Árabes, certo? Os Emirados Árabes, galera, eles se destacam pelo comércio, tá? E o setor de serviços. E aí tem alguns centros, por exemplo, a famosa Dubai. Quem não quer conhecer Dubai? Não é? Quem não quer conhecer Dubai? Dubai é fantástica. Então, eles aproveitaram essa questão do petróleo, da riqueza do petróleo e conseguiram desenvolver um pouco o país. Conseguiram fazer com que as cidades crescessem, com que o país ficasse mais bacana. Beleza? Aí fala um pouquinho aqui, tá? Do Afeganistão, do Iêmen, da Síria, tá? Que são os países mais precários da região, são os países mais pobres, tá? E esses países, principalmente Afeganistão e Iêmen, e principalmente Afeganistão e Síria, são países que têm uma questão lá do islamismo muito forte, uma guerra ideológica muito grande dentro deles. Mas isso é um assunto mais pra frente. Só tô falando para vocês tomarem ciência disso. Beleza? E aí, para terminar, galera, o nosso texto vai falar um pouquinho sobre a questão dos contrastes dentro do continente, tá? Dentro da Ásia.
como que dá essa questão asiática, tá bom? Nós vamos ter aí nessa região contrastes muito grandes. Que tipo de contrastes, galera? Depois a gente vai ver no segundo semestre, a gente vai ver um pouco de Europa. Vocês vão ver que na Europa esses contrastes são menores. Esses contrastes que a gente está falando é contrastes sociais. Enquanto vai ter populações com elevado nível de vida, nós vamos ver populações vivendo muito pobre, vivendo abaixo da linha da pobreza, vivendo abaixo da linha da miséria. Então aqui nós vamos ter nessa região contrastes absurdos, gente muito rica e gente ao mesmo tempo muito pobre, tá bom? O texto vai trazer algumas coisas aí, lembra um pouco aqui a nossa região do Brasil, né? Então olha só, primeira coisa, tá? Ele já fala assim, ó: com exceção à população japonesa, sul-coreana, israelense e de Singapura. Então ele já tira aqui, ó: Japão, Coreia, Israel e Singapura. Nesses lugares as coisas estão boas, tá? O restante, galera, o restante apresenta um nível de desenvolvimento humano. Lembra do IDH que a gente estudou ano passado? Já o nível de desenvolvimento humano é lá embaixo, tá? O Japão não. No Japão, gente, a qualidade de vida já é muito próxima da Europa. O Japão é a melhor qualidade de vida da Ásia, tá? Mas, professor, o senhor falou para nós que a China era riquíssima. A China é um país que está melhorando a sua qualidade de industrialização. Está fazendo negócios, é a maior economia. Já falei que para dividir a economia para 1,5 bilhão de habitantes é difícil, certo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Aqui, ó, ele vai falar o seguinte, que em 2013, 783 pessoas viviam com menos de $1,90 por dia. Vou falar porque que esse $1,90, galera, é a linha da pobreza. É a linha da pobreza. Como é que você faz essa conta? Essa conta é feita em dólar, tá? Um dólar, ele tá hoje, vamos colocar aqui, tá R$2. Vamos supor que o dólar está 5. Então é R$10 por dia, certo? Vamos colocar aqui, R$10 por dia. 30 dias no mês tem que dar R$300, certo? 300 pila. Se o seu salário for, você tem que pegar lá toda a família sua, pegar o salário e dividir. Se você tiver acima de R$300, você está acima da linha da pobreza. Se você tiver abaixo, ganhar abaixo de R$300 por mês, você está abaixo da linha da pobreza, tá? Tem gente que ganha menos de R$300 também no Brasil, tá? Então quando o Lula, lembra lá do Lula, quando ele falava assim, eu tirei tantos milhões de brasileiros da linha da pobreza, é porque ele deu o Bolsa Família. O Bolsa Família era mais de R$300, era 400, 300 e pouco, mas era mais da linha da pobreza. Então todas essas pessoas que recebiam esses R$300, o cálculo do Lula, do pessoal do PT, foi justamente a linha da pobreza da ONU, tá? $1,90 por dia. Então eles deram lá 300, 350 reais, eu não me lembro quando era o Bolsa Família, mas é por isso que o Lula falava, eu tirei tantas pessoas da linha da pobreza, tá? Da linha da miséria. Por quê? Porque ele deu mais de R$300 para essas pessoas, certo? E aí o que acontece? Ele fala que dessas 700 mil pessoas, 780 mil pessoas, 257 milhões de pessoas, tá? Ou seja, 33% moravam na Ásia, certo? Fala também aqui o quê? Que a China e a Índia, apesar de ter um elevado número do crescimento econômico, os indicadores são ruins. Por quê? Vou retomar. Por causa da quantidade de habitantes. O dinheiro ainda não consegue chegar a toda a população. Vai demorar muito para que isso entre no eixo, tá? Alguns países do Oriente Médio também, tá? A população, alguns apresentam IDH bom e alguns apresentam IDH péssimo, tá? Então, ó, aqui ele fala, ó, o benefício das reservas de petróleo não é garantia de desenvolvimento. Então não adianta eu chegar e falar assim, gente, o Kuwait é um país que tem muito petróleo, o Kuwait é riquíssimo. O Kuwait é riquíssimo, mas o povo, tá chegando no povo, certo? Então, nós temos que ver isso daí, ó. Existem
existe uma desigualdade evidente, certo? Então, aqui ele até fala assim, ó, eu tinha grifado esse finalzinho aqui, ó, a riqueza não é bem distribuída entre a população. Então isso é um problema, tá? Gente, é que nem o Brasil. Se eu chegar lá e perguntar para vocês, o Brasil é um país rico ou é um país pobre? O Brasil é um país riquíssimo. O Brasil é um país riquíssimo. Mas essa riqueza está chegando a todo mundo? É esse o problema, tá? É esse o problema. Aí vai falar aqui de algumas questões, tá? Da mortalidade infantil, taxa de analfabetismo em alguns países. Então tem países aqui que vivem em situações críticas, tá? Vivem em situações críticas. Então ele fala aqui, ó, taxa de mortalidade infantil, ó, o Iêmen e o Butão têm uma situação crítica, tá? Uma situação crítica, morre-se muita criança, nasce as crianças e morre, o nível é muito elevado, tá? Só que ao mesmo tempo, galera, tem algumas cidades muito importantes. Então quando a gente fala de contrastes, a gente vai falar, ó, tem cidades no Emirados Árabes, tá? Dubai, Mumbai na Índia, Xangai na China, Jakarta na Indonésia, onde são cidades desenvolvidas, ricas. Tá? Quando a gente assiste lá, quem gosta de corrida de carro, né? Eu adoro corrida de carro. Eu vou ver às vezes algumas corridas de Fórmula 1, aquelas cidades desenvolvidas com aqueles prédios bonitos, alta tecnologia, tá? Mas isso não está chegando a todos os povos. Então é o que ele fala aqui, ó, que alguns lugares, tá, gasta dinheiro com o quê? Com edifícios luxuosos, mas aí grande parcela da população vive com falta de condições. Tá? São Paulo é assim. Se a gente for ali na região da Berrini, tá? Já foram ali na região da Berrini, ali, Pinheiros, ali, perto da Globo, ali. Quando você vai lá, uns prédios de vidro maravilhosos, tal, Shopping Morumbi. Gente, vai passear no Shopping Morumbi, vocês vão ver o que é piso, dá pra comer no chão. Se jogar um prato no chão, você consegue comer, de tão limpo que o negócio é. Tá? Só que do mesmo lado, você pode andar ali em volta, quando você anda um pouco, já começa a chegar as favelas. Então São Paulo, do mesmo jeito que tem uma parte muito desenvolvida da cidade, tem uma parte muito pobre. Se a pessoa vir conhecer São Paulo e andar só no centro de São Paulo, ela vai ficar encantada com a cidade. Mas São Paulo tem as periferias que a gente conhece bem. Mesma coisa na Ásia, tá? Essa questão da desigualdade social tá aí muito forte na região. Tá? Coloca aqui também o texto, ó, questão de instabilidade na Síria, no Iraque, no Afeganistão, mas isso a gente vai ver nas próximas aulas, tá? E aí as pessoas vivem na questão do conflito do território, tá? O território está sempre tendo conflito, e aí, gente, um lugar que está sempre bomba, problema, guerra, tal, a economia não consegue, tá, se desempenhar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Atividades, acho que eu consegui fazer em meia hora, tá bom? E é isso, galera. Galera, hoje, nós vamos terminar as atividades aqui desse capítulo, tá? Vamos terminar atividades desse capítulo. Na próxima aula nossa, eu vou colocar algumas perguntas no Classroom pra gente terminar a semana. E aí depois nós vamos ter 2 semanas, tá? A próxima e a outra com videoaulas pra gente ver a parte final do Oriente Médio, beleza? Mais 2 videoaulas pra gente zerar o Oriente Médio e já chegar preparadinho e bonitinho pra nossa prova. Tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha hoje pra vocês. Fiquem ligados aí, ó, se eu não coloco invertido. Semana passada... Gente, eu tô ficando velho. Por falar em ficar velho, sexta-feira é meu aniversário. Não esqueçam, dia 10, de me dar os parabéns, tá? Eu tô ficando velho. No nono B eu coloquei as perguntas e não coloquei o vídeo, velho. Depois eu fiz as perguntas de novo, os caras... Professor, você tá ficando louco? Essas perguntas você não passou. Eu falei, gente, eu não passei o vídeo. Aí eu tive que correr lá e pôr o vídeo. Gente, se você tá assistindo esse vídeo primeiro que as perguntas, ainda bem. Se você tá assistindo depois, já era. Tá bom? Grande abraço pra vocês, pessoal. Tô morrendo de saudade. Tá passando e logo a gente vai estar junto, tá bom? Um abração aí, a gente vai se vendo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tchau!